Piauizão. Falar nisso, você também já viajou muito, né? Assim, exposições e tal. Você já expôs por aí? Muitas exposições. Europa, eu fiz até a Noruega. Comecei a fazer Portugal, primeiro eu fiz exposições na França, depois em Portugal, Itália, Alemanha, eu fiz em Colônia 2 exposições grandes, e depois a Noruega. Fiquei um montão de tempo fazendo exposição na Europa e depois nos Estados Unidos. Pois, essas viagens todas, Renato, você ia por conta própria ou era alguém que lhe convidava? Própria. Eu nunca tive apoio de governo nenhum. Cismava de ir para a Europa e ia? Aí eu, às vezes eu até pegava dinheiro emprestado, alguns dólares emprestados de uma pessoa que tinha, porque eu não tinha dólar suficiente para viajar naquele tempo. E na Europa, naquele período que eu fui muito para a Europa, não tinha outra moeda, o dólar era a moeda oficial que a gente transava em qualquer lugar do mundo. Porque não adiantava levar o nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro não vale nada lá fora. Uhum. É muito difícil você viver com a situação de pensar em Brasil quando você está lá fora. Eu pensava no meu pessoal, minha mãe, meus filhos que estavam começando a nascer, já no final, quando o Sérgio já tem 31 anos, o Sérgio já tem uma idade. A Marina é a mais nova, que é jornalista, está vendo com vocês, e já tem 20 e tantos anos. Tem uma outra lá em Curitiba, que é a do meio, que é casada, e eu tenho 2 netos já também, que estão lá em Curitiba. Eu conheço os netos. Do Riba, né? O Riba. O Riba Marco casou com a Candinha, e trabalhou com o Sérgio também, lá em São Paulo e Curitiba também. E como é que era a receptividade do seu trabalho lá, essa coisa que você faz do Nordeste e tudo? Como era que era chegar na Europa? Foi muito legal. Todo lugar que eu fiz exposição tinha uma linguagem muito diferente daqui do que se fazia nos Estados Unidos, que era uma pintura hiper moderna e tal, e muitos artistas lá pro sul também fazem um trabalho mais voltado para a pintura americana. Eu fazia uma coisa que tinha cheiro, como até um jornalista português disse, que tinha cheiro e gosto de Piauí. Porque eu botava manga, botava caju, e às vezes você sentia um pouco de cheiro da tinta, que naquele período trabalhar com tinta óleo tinha um cheiro. O querosene da lamparina, né? E tudo tinha um pouco de cheiro. E hoje eu vivo pintando com tinta acrílica. Eu comecei a trabalhar com tinta acrílica que comprei nos Estados Unidos, agora eu estou trabalhando com tinta acrílica nacional. A tinta óleo causou um problema? Eu tive problema de coração e uma convulsão também, por causa da tinta. Eu tive até que operar do coração 2 vezes. Por causa da tinta que me dava muito intoxicação. E é diferente, Renato, pintar com acrílico agora, a base d'água, isso? É porque eu tenho que trabalhar essa tinta, eu tenho que trabalhar ela com mais jeito. A tinta, olha, ela te dá mais segurança para você trabalhar. Quando eu deixei era difícil porque eu não podia deixar de pintar, eu andei fazendo uma série de esculturas, outras, e comecei a fazer um monte de painéis por aí fora, em algumas casas, em alguns lugares. Como eu fiz também muito lá no Pará, fiz no Amazonas também, que eu já usava uma tinta de pintar a parede com verniz acrílico depois por cima para dar uma certa textura e luminosidade na pintura. Que para mim a luminosidade é uma coisa importante que você tem que ter na tua pintura. E o pessoal lá fora gosta muito disso. Tá, isso que eu queria lhe perguntar. Alguém falou para você ou você sentiu que seu trabalho era forte e bom o suficiente para... Olha, tinha uma ligação muito grande, tinha uma ligação porque tinha um artista que é meu tio, que é o Mestre Dezinho. Ele fazia escultura
E ele fazia uns esvotos. Aqueles esvotos que ele fazia, para mim, foi uma figura muito interessante. Eu comecei a fazer o rosto das minhas pinturas, utilizando o desenho do esvoto que ele fazia como escultura. Que ele fazia muito esvoto para o pessoal pagar algumas promessas. E comecei fazendo isso. Quer dizer, mas eu não tive influência nenhuma da pintura dele, ou da escultura dele. Eu sempre gostei dele. Eu tenho até ele aqui, algumas esculturas dele aqui, que é da Igreja Vermelha. Uma grande figura. E nós aqui no Piauí temos muito bons artistas. Tem o Hortiano, o Jorge Safar, a Fátima Campos também. Tem um monte de artistas bons aqui, de pintores e escultores. Escultores tem muito. E os escultores aqui também têm uma vida muito grande no Piauí todo, porque tem um trabalho muito forte com relação à religião. Eles são muito santeiros. Eles gostam muito de fazer figuras de santos. Arte santeira, né? É. É um pouco religioso, né? É, muito religioso, e eu acho que porque também você tem um avanço muito grande por causa do gosto das pessoas pela religiosidade é muito forte. E eles têm um prazer grande de fazer aquilo. Quantos anos já? Que eu pinto? 44. 44 anos lá. Eu estou 44 anos pintando já, tipo profissionalmente. Porque eu tinha as pinturas que eu fazia antes e os desenhos que eu fazia no começo, que eu vou completar 60 anos já. Então, eu antes já fazia alguma coisa, mas profissionalmente 44.